Foi mais um erro de arbitragem, né? Porque os clubes da Série A não exigem da CBF um pronunciamento da arbitragem após a partida, porque não é muito cômodo o árbitro errar e não ter um pronunciamento. Bom, eu falei antes com os teus colegas e repito aqui, eu estou hoje aqui representando os atletas do São Paulo para que eles não sejam punidos, porque certamente o assunto preponderante seria os graves, crassos erros da arbitragem e o que isso impactou na relação dos atletas no jogo. Os erros de hoje não são erros comuns, não são erros sequer de interpretação. Eu penso que é uma unanimidade que os erros foram cometidos de forma grosseira, de forma a sequer deixar qualquer margem de dúvida, né? O que a CBF pode fazer em relação a isso, a CBF tem que responder, não são os clubes. Os clubes fazem o que a lei permite. Inclusive, eu não tenho nenhuma dúvida que nós seremos punidos porque fomos manifestar nossa indignação em relação ao árbitro na saída do estádio, quando ele se dirige aqui, o que não é o momento mais adequado, mas não há como tratar uma situação dessa com normalidade, com equilíbrio emocional. Agora, mais tranquilos, eu repito, os atletas não darão entrevista hoje para que não sejam duplamente punidos e a CBF tem que fazer aquilo que está na regra, ou seja, ela tem que preservar que a regra seja cumprida igual para todos, que não hajam erros desse tamanho. Hoje parecia que nós estávamos na década de 90, onde não tinha VAR, e se não tem VAR, o árbitro é o dono do jogo, o árbitro tem que ser, ele tem que tomar a decisão, o VAR não pode ser a terceirização da arbitragem, né? Então, o que a CBF precisa fazer é exigir que os árbitros conheçam as regras e que as apliquem de forma isonômica. O que o São Paulo sugere para a CBF com relação à arbitragem de melhorias? E o presidente Júlio Casares não está aqui porque ele está conversando, está sugerindo algo para a CBF para que mude, porque o calendário mudou. Acho que falta também, talvez, sugestões para que a arbitragem mude, Rui Costa. O presidente está conversando como eu disse, com o presidente da CBF, com o chefe da arbitragem. Essa conversa pode até estar acontecendo ainda nesse momento, eu não tive esse retorno, mas ele já acionou a CBF. E muito se fala de capacitação de árbitros, de profissionalização, mas quanto tempo levaria isso? Né? Quanto tempo levaria para que os árbitros ficassem mais capacitados ou mais profissionais? Qual o conceito de profissionalismo? O que a CBF precisa fazer é exigir que os árbitros apliquem a regra. E quando eles não aplicarem a regra, quando eles cometerem erros deste tamanho, que eles não fiquem impunes. Então são coisas distintas, porque não há reclamação formal que o São Paulo possa fazer, não há reclamação pessoal que o São Paulo possa fazer na CBF, com o seu presidente, com os seus dirigentes, que substitua um ato que não é seu, é dos árbitros e das próprias CBF, de zelar pela boa e correta aplicação da regra do jogo. Vocês entendem que o São Paulo tem sido prejudicado com recorrência em clássicos contra o Palmeiras? O São Paulo entende que os erros de hoje são erros absolutamente indefensáveis, são erros grosseiros e que afetaram diretamente o resultado do jogo. E por uma coincidência triste, a não expulsão de um atleta do Palmeiras em relação à falta que ele cometeu no Marcos Antônio é o mesmo lance, na minha opinião, muito menos veemente, que gerou a expulsão do Rigoni, que poderia ter desencadeado uma derrota nossa contra o Fortaleza. Então veja que não há critério nenhum. Como é que você vai transmitir para os seus atletas uma conduta em relação à regra, se o aplicador da regra, ele trata situações iguais de forma distinta? Rui, Tá certo. Você está falando aqui em nome dos atletas. Eu queria saber se eles relataram alguma coisa para vocês nos lances capitais, principalmente no lance do pênalti no Tapia e também na não expulsão do jogador do Palmeiras. O Tapia tem um sangramento que ele não se automutilou, né? Alguma coisa aconteceu. Então, eu estava vendo os lances agora, teve um cotovelo, né? Depois o Tapia sofre o pênalti, que o árbitro diz ao Luciano que não houve intenção, que foi sem querer, o que é um absurdo, né? E depois tem um lance que é assim, absolutamente claro da falta que é cometida no Marcos Antônio e que por qualquer ângulo que o VAR possa ver, e o VAR não chama o árbitro, quer dizer, pelo menos é o que a gente imagina, né? Qualquer ângulo que a gente coloque esse lance, o Marcos Antônio sofreu o risco de ter a perna fraturada. Então, não há o que se possa discutir, não há interpretação e depois, repito, depois de muitos anos do futebol, nunca vi um jogo em que um árbitro erra tantas vezes contra a mesma equipe em lances que são absolutamente incontroversos. Obrigado, gente. Valeu.